Nesse sábado, 4 de fevereiro, nós nos encontramos novamente provocados pela palavra, ouvindo o Evangelho de São Marcos, nesse minuto de fé, e sobretudo com o desejo de colocar essa palavra em prática. Refletir o olhar de Jesus sobre os seus discípulos e sobre o cansaço que eles viviam, refletir o olhar de Jesus para com aqueles que precisam e, portanto, um olhar misericordioso, bem próprio de Jesus. Vamos ouvir. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante esse olhar de Jesus. O olhar, ele precisa de sensibilidade. Não é à toa que nos nossos olhos há músculos que regulam, inclusive, a quantidade de luz que é capaz de entrar para que a gente, de fato, suporte. Mas é interessante que alguns olhares não estão marcados pela miopia, muitas vezes, dos sentimentos negativos que estão no contorno de todas as pessoas. Jesus quer ensinar, mas não basta ensinar com a palavra, Ele quer ensinar com a própria vida. Antes, então, demonstra toda a sensibilidade para com os seus, aqueles 12 que o acompanhavam de modo mais íntimo e que, de fato, fizeram diferença naquele dia. Não tinham nem tempo para comer e, portanto, Jesus os convidou para, de fato, retirar-se no lugar deserto para que a oração, a própria alimentação do corpo e da alma pudessem acontecer, porque enxergava a sua humanidade, a sua fraqueza. Percebendo isso, inúmeras pessoas queriam estar com Jesus, com seus discípulos, que já traziam uma boa fama para a cura, para a libertação. Assim, quando eles atracam no lugar onde deveriam descansar, o olhar do Senhor continua sensível para com os seus. Mas me parece que aquelas pessoas que despertavam em Jesus um sofrimento ainda maior, fazem com que Jesus sinta compaixão. Compaixão, na língua que Jesus falava, ela quer dizer um sentimento de cuidado. É como o cuidado da mãe, o amor da mãe pelo filho que ainda está no seu ventre. Rahamim, inclusive a palavra tem a mesma origem da palavra útero, compaixão, na língua que Jesus falava. Portanto, ter compaixão é uma atitude de vida. É, de fato, algo que não se trata apenas de um discurso. É algo que nos desperta a sensibilidade para quem está perto de nós, mas também para quem mais precisa. Assim, Jesus, por ter uma compaixão maior ainda daqueles que o encontraram na praia, colocou até um pouco mais de trabalho para os seus discípulos e foi realizar a sua obra. Depois, é claro, os discípulos eram sempre convidados a fazer esse momento de descanso, de oração, de confraternização e, como dizem em algumas regiões do Brasil, de recreio, porque a vida também é feita deste equilíbrio. Talvez pudéssemos nos perguntar hoje, nesse sábado, se de fato a palavra de Deus tem nos atingido, a maneira de desenvolver a nossa sensibilidade, para quem está perto, mas também para quem está longe, e saber fazer este equilíbrio, porque às vezes quem precisa mais deve ser mais cuidado. Esse é o princípio do Evangelho aqui revelado, uma identificação com algo que se chama equidade, não igualdade. Ele percebeu que os seus discípulos poderiam mais e assim o fez. Ele percebeu que aquele povo que o encontrara ao desembarcar precisava mais de descanso no seu colo do que os próprios discípulos. Assim é Jesus para nós e que Ele nos ensine
na prática, a de fato viver esse equilíbrio e construindo a equidade, descansarmos sim, mas sem jamais vacilarmos na nossa missão. Eu vou ficando por aqui e, é claro, te encontro sábado que vem. Da mesma maneira que a gente se encontrou, nós vamos estar juntos, com certeza. Te espero. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.